gabaritou os poderes do Estado, né? Foi do Executivo, é do Legislativo, né? E foi do Judiciário. O concurseiro ele tem que calçar a sandália da humildade. Não basta os nossos pais querer. Quem tem que querer é a gente. Querendo estudar mais é o que transforma a pessoa em concurseiro para concursado. Eu estudei durante o apagão. Outro fator foi a pandemia. O prédio pegando fogo e tu estudando. Então tu sempre foi minha principal referência. O máximo não se alcança fazendo o mínimo, né? Então, o almoço era um copo de coca e uma coxinha. Então a gente quer mostrar para eles que sim, que é possível e que o primeiro passo é acreditar. Fala, concurseiro! Meu nome é Pietro Lohan e hoje eu sou analista da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, mas também já fui assistente administrativo da Unifap, técnico judiciário da Justiça Federal, policial rodoviária federal e agora estou lá na Assembleia Legislativa. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Além do Edital e hoje é uma entrevista muito especial para mim, porque é alguém que não só inspira muita gente no mundo dos concursos, como me inspira também, e é um exemplo para mim e me ajudou diversas vezes, e é o meu irmão, né, o Pietro Lohan. Então, é um cara que gabaritou os poderes do Estado, né? Foi do Executivo, foi do Legislativo, quer dizer, é do Legislativo, né, e foi do Judiciário. Então, inicialmente, Pietro, queria te agradecer, não só como convidado, mas te agradecer como irmão, porque tu é uma pessoa para mim que eu admiro demais, que eu gosto muito, que eu amo, né? Então, esse episódio para mim está sendo muito importante, muito especial poder contar a tua história, poder mostrar para as pessoas o motivo de eu te admirar tanto. No mundo dos concursos, tu está como analista, né, legislativo, mas também é mentor, né, de concurso também, né? A gente faz um trabalho de mentoria para ajudar principalmente os concurseiros aqui do estado do Amapá a alcançarem esses cargos públicos que, pra gente que vem de baixo, no primeiro ver parece até inalcançável, inatingível. Então a gente quer mostrar para eles que sim, que é possível e que o primeiro passo é acreditar. E é por isso que a gente está aqui também, né? Mostrando a história de pessoas como você, né? Que passaram por diversos perrengues, né? Porque a vida de concurseiro não é só o que o Instagram mostra, né? Tem muito perrengue. E mostrar que, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, né? É possível e o fruto, ele é doce, né? Um fruto que vale a pena. E a gente está hoje aqui no lugar, né? No IFAP. E porque ele representa, né, para ti, tem um significado, e eu queria que tu começasse explicando isso, né? Explicando como é que era o Pietro que estudou aqui no IFAP e o que o IFAP representou, assim, na tua trajetória de vida. Cara, para mim, essa instituição aqui foi um divisor de águas na minha vida. Apesar de, quando eu entrei, né, como diz o antigão, né, isso aqui era só mato, Tudo né? mato. Não tinha a estrutura que tem hoje, mas em relação à qualidade de ensino, me ensinou a muita coisa. Me ensinou principalmente o primeiro baque da prova, né, a humildade. Porque a gente vinha também de escola pública, né, que também é público, mas é um público... Outro nível, né? Outro nível, né? Então, eu vinha de uma escola pública onde só tirava notas boas, me achava bom, me achava inteligente, achava que eu sabia, que eu tinha conhecimento, que eu era inteligente, né? Tu tava ali no raiva ali, né? Que eu olhava assim ao meu redor, tava bem, né? Mas só que quando eu cheguei aqui nessa instituição foi o primeiro baque, assim, de reprovações, de ver minha nota decair de 10 para 6, 5, aí eu tive que acordar. E então, para mim, esse baque foi importante porque eu sempre digo, o concurseiro ele tem que calçar a sandália da humildade. Não tem jeito, o concurseiro ele tem que ser um copo vazio, né? Não achar que o copo está cheio, porque quando você acha que você já sabe de tudo, que você é inteligente, você se limita. Então, quando você faz o inverso, né? Acha que você tem mais a aprender, você se coloca mesmo na posição de buscar mais. E esse ser proativo, buscar conhecimento, buscar estudar sempre mais, nunca se acomodar, sempre estar querendo estudar mais, é o que transforma a pessoa em concurseiro para concursado. É uma virada de chave realmente.
Isso que tu falou de querer aprender sempre mais e ter essa humildade, né, de aprender, de querer aprender sempre mais, saber que tem algo para aprender. E também eu acho que é importante a gente também saber com quem aprender, né, saber com quem em quem se espelhar, né. Isso eu acho que é muito importante, né. E continuando sobre o Pietro, então aqui tu já imaginava que tu iria seguir a carreira porque tu fez técnico de mineração, né? Uhum. Falava assim, tu tava aqui, não, vou trabalhar na mineração ou não, eu tô aqui fazendo aqui, mas eu quero ser do mundo do concurso. Não. Como foi essa virada de chave? Como eu te falei, baixou minha bola, né? Momentaneamente aqui, mas depois subiu a bola de novo, né? Depois que eu peguei o ritmo Levanta de novo. Depois que eu peguei o ritmo de estudo aqui, levantou de novo a moral, a bola, eu falei, cara, não, vou ser engenheiro, vou ir para iniciativa privada, ganhar milhões, que é o que o jovem, né, sonhador acredita. Então, eu não queria concurso. Nem passava. O nosso pai sempre falou, faça um concurso, faça um concurso. Ah, não, você é engenheiro, pra que eu vou querer saber Eu nem lembro se chegou a passar com isso, porque eu fui o primeiro, né? O papai me escreveu um bocado de prova que eu nem tinha estudado. Aí eu fiz umas 3 provas sem estudar. Não sei se ele escreveu também aleatoriamente. Ele me escreveu num que era a Docas de Santana. Então, eu nem considero como reprovação, né? Eu falo que realmente o primeiro concurso que eu estudei foi o que eu passei, que foi lá no da Unifap. Porque ele realmente só chegou e falou, olha, domingo agora tem uma prova, vai assim lá. Comigo. Então, aí eu apareci lá, um monte de matéria específica lá da Docas, eu não entendia nada, reprovei, né? Então, ele incentivava e queria muito, mas só que, como eu sempre digo, não basta os nossos pais quererem. É isso. Os nossos familiares quererem. Quem tem que querer é a gente. E quando a gente passa a realmente querer e não só querer, acreditar que é possível, é quando tem a virada de chave e a gente realmente se dedica para concretizar essa aprovação. E pro Pietro, quando foi essa virada de chave, de querer ser concursado? Bom, o querer ser concursado veio desse cara aqui. Ele fala que eu inspiro ele, mas ele, como irmão mais velho, é a minha principal inspiração nesse mundo do concurso, sem sombra de dúvidas. Então, eu sempre conto que até uma história engraçada, né? Que antes disso, né? Eu tinha essa crença também limitante de que concurso era muito difícil, concurso não era para pessoas como eu. Concursos era para pessoas que estudam em escola particular, então que realmente são muito inteligentes, muito fora da curva. E quando eu vi o meu irmão passando, não que ele não seja inteligente, né? Mas só que eu falei assim, cara, meu irmão estudou nas mesmas escolas que eu, tem o mesmo pai, a mesma mãe, e ele passou em segundo lugar. Eu falei, meu irmão, não é possível que eu seja mais burro que ele a esse ponto. Então aí, dá, né? Então dá. Aí eu já comecei a acreditar. Eu falei, então dá, mas mesmo assim, sabe quando tu fala, dá pra eu passar, mas ainda tá ali indeciso. Mas aí, quando eu comecei a ver ele comprando, conquistando as coisas dele, porque na época a gente tinha uns quartos cada um, né? Mas era um quarto muito simples, né? Então ele se mudou, né? Para um quarto de trás, fez o quarto lá atrás de casa, né? Um quarto maior, começou a equipar, né? Colocar central de ar. Pra gente que é pobre faz muita diferença. Uma cama boa, tudo bacaninha, equipou o quarto dele. Pô, já comecei a ver, pô, esse negócio de concurso é bacana. Aí, Vou querer, né? Vou querer. Eu comecei já a analisar, falei, caramba, o estilo de vida, né, do concursado, pô, gostei desse estilo de vida. Mas aí, a virada de chave mesmo, foi quando, no 13º salário dele, primeiro 13º salário dele, ele foi na loja e comprou um PS4 à vista, com o dinheiro do 13º salário dele. Falei, caralho, aí jogou... Bacana, né? Bacana, jogou sujo, jogou baixo. Aí eu falei, não, então eu quero. Aí eu cheguei com ele e falei, mano, eu quero estudar. Como é que faz pra passar, né? O concurseiro acha que é assim, né? Tem uma fórmula mágica. Me dá uma dica aqui, vai ser tranquilo. Tem uma fórmula mágica, alguma pílula, alguma coisa pra eu tomar pra passar. Aí ele falou, mano, não tem jeito. Estudar. O que eu posso fazer por ti? Eu não posso estudar por ti. O que eu posso fazer por ti é pagar um cursinho. Te colocar ali, que lá tem pessoas melhores pra te orientar. E foi isso que ele fez. Ele pagou o meu cursinho, falou, olha, o mesmo cargo, ele falou ainda assim, o mesmo cargo que eu passei é idêntico,
idêntico, que ele passou na assistente administrativo da UEAP, que é a Universidade Estadual do Amapá. E ia sair o concurso da Universidade Federal do Amapá para assistente administrativo. Então ele falou assim, é o mesmo cargo, é a mesma coisa, ganha o mesmo salário, faz a mesma coisa, é tudo igual. Vai lá e faz. Então, como eu falei, é tudo igual, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu dou conta. Então foi aí que realmente eu passei a acreditar. E quando a gente passa a acreditar que é possível, a gente realmente se dedica, emprega energias necessárias para concretizar aquele sonho. E foi isso aí, que foi a virada realmente da chave. Então tu passou na Unifap, e o que foi que isso representou, assim? Tu viu, falou que viu, né? Eu como concursado, mas quando tu chegou lá e virou concursado, como foi pra ti essa mudança, assim? Eu me achei rico. Achei que eu tava... Porque sobrava dinheiro no final do mês. Era 2 mil só que a gente ganhava lá, mas sobrava dinheiro. Hoje em dia não sobra. Eu lembro desse tempo também. Sobrava dinheiro, me achei rico. E aí foi o primeiro erro que eu acho que eu cometi na minha trajetória de concurso. Foi o parar de estudar, né? O me acomodar. Porque eu achei que eu tava bem assim, né? Tranquilo, pagava todas as minhas contas, ainda sobrava dinheiro. Eu falei, então pra que eu vou continuar estudando? Então eu falei, eu vou investir ainda na minha graduação, que na época eu fazia ainda engenharia. Falei, eu vou continuar estudando a engenharia e esperar me formar. Vou ficar aqui até me formar. Até que o dinheiro começou a faltar. Começou a não dar mais. Começou a faltar o dinheiro. Aí eu vi as outras oportunidades, vi os colegas da própria Unifap que passaram no próprio concurso, mesmo concurso que eu, já sendo aprovado em outros cargos de técnico judiciário, de analista judiciário, que pagava 8, 12 mil reais. Então eu falei, rapaz, se eles passaram, de novo, a mentalidade, se eles passaram o mesmo concurso que eu, alguns até atrás de mim, já estão ganhando 8, 12, então eu também consigo. Então foi aí que eu voltei a estudar para o TRF1, né, a Justiça Federal. Aí, esse concurso assim, já estava previsto na época, eu não lembro. Eu lembro que tu ficou um tempão esperando um edital, foi esse ou não? Não, o que eu esperei muito foi o meu cargo atual, da LAP, que desde 2017 a gente esperava esse concurso, mas ele só foi sair lá para 2020, 2021, 2020. Eu perguntei isso porque, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, né, que me marca, né, como... Na tua história, assim, né, que eu lembro que tu ficou um bom tempo estudando, assim, né, sem edital, né, eu falava, caramba, velho, eu tinha passado só em um, né, eu tinha passado em um, também tinha parado. Aí o Pietro passou e ele voltou, né? Voltou a estudar antes que eu. E ele ficou estudando e tal, por muito tempo, né? Estudou quanto tempo, assim, seguidas pra concurso? Uns 3 anos? Uns 3 anos. Uns 3 anos. Eu falei, cara, esse bicho tá 3 anos estudando, velho. Aí eu vi que realmente, assim, é uma coisa que o concurseiro tem que ter, né? Essa resiliência, né? Então foi a primeira lição que eu aprendi com ele no mundo dos concursos, né? Essa resiliência, né? Que a gente não tem que parar, né? A gente não tem que... independente das condições, né, se tem edital, se não tem edital, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Na verdade, a gente aprende errando, né? A gente aprende errando, porque saiu esse edital do TRF1, né, da Justiça Federal, aí eu fui aprovado, fiquei em primeiro lugar, aí de novo veio a burrice de parar. Então eu parei de estudar depois que eu tinha sido aprovado. Falei, eu só tinha nível médio. Cargo de técnico judiciário é o que mais paga para nível médio, assim. É o cargo que mais paga de nível médio. Dentro do nível médio, a carreira que paga mais é essa, né? Falei, do judiciário. 8 mil reais, era 8 mil reais inicial. Aí eu falei, cara, então agora só me resta esperar realmente a graduação, né? Porque na minha cabeça de concurseiro, a gente acha que é tudo uma linha reta, início, meio e fim. Então eu achava, estudei, passei, fui aprovado em primeiro lugar, logo vão me chamar. Mas não é assim, demoraram muito para me chamar, demoraram demais. Demoraram 3 anos para chamar e eu era o primeiro lugar. Então eu fiquei mais de novo um tempo parado e saiu, depois quase um ano, 2018, saiu o MPU. MPU. Aí eu já tava de novo. Grandão. Grandão, com peito estufado. Falei, cara, eu passei em primeiro lugar na Justiça Federal. Cargo de técnico ministerial é a mesma coisa. Eu vou muito bem, eu vou arrebentar nessa prova.
Então aí eu decidi, eu comecei a estudar muito, 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 porque eu acho que até foi um erro assim da minha preparação, querer provar mesmo que eu era bom, que eu ia conseguir de novo passar em primeiro lugar. Então eu meio que mudei a minha estratégia de estudo, porque eu estudava muito baseado em questões, que, ao meu ver, é a forma certa de estudar, a melhor estratégia, e eu comecei a me prender demasiadamente em livros, querer ler tudo de tudo, para querer ser o melhor, o mais bonzão de tudo e saber tudo de tudo. Aí veio o impacto da prova. Eu fiz a prova, fui... assim, eu digo que eu fui reprovado, né? Porque eram 10 vagas imediatas, se não me engano, e eu fiquei em 54. Depois de muito tempo, 4 anos, ainda me chamaram. Não chegaram a me chamar porque eu já era analista. Então eu fiz a carta de desistência, mas eles me nomeariam. Sim. Mas eu conto como reprovação, porque na época eu engoli como reprovação, entendeu? Então foi um baque muito forte. Então eu atribuo essa minha reprovação a 2 erros, né? Esse erro de ter mudado a minha estratégia, que estava dando certo, a metodologia que estava dando certo, ter mudado. E o outro atributo que eu dou a essa reprovação foi o parar, porque depois do TRF eu parei. Então, quando tu para te voltar, tu já estava em alto nível e tu tem que desenferrujar, é muito difícil. Então, o que eu fiz? Depois dessa reprovação, eu fiquei tão mal, que eu prometi, eu nunca mais vou parar até meu cargo fim. Então, dessa promessa aí, dessa reprovação na MPU, que foi um divisor de águas na minha vida, eu não parei mais de estudar. Então, passava edital, entrava, saía edital e eu continuava estudando até eu falar, aqui é meu cargo fim e aqui eu parei de estudar, que hoje é na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Eu acho, isso que eu queria trazer, assim, eu acho muito bonito, porque pra mim essa é uma inspiração mesmo, realmente, assim, uma lição que eu aprendi contigo, né? De ir até chegar no objetivo, né? Não desviar, não se deixar abater por coisas que não estão no seu controle, né? Como tu falou, não te chamaram porque não dependia de ti mesmo, né? É uma coisa que não tá no teu controle, tu foi aprendendo essas lições e foi transformando nisso numa estratégia, né? Não, eu vou fazer a minha parte, né? E tu realmente fez a tua parte, estudou por esses longos anos aí, mas valeu a pena ou não valeu a pena? Com certeza valeu a pena. E em relação a isso que tu falou, de estudar independente das circunstâncias, principalmente para o concurseiro amapaense, eu quero falar 2 coisas. Primeiro, durante o apagão. Eu estudei durante o apagão. Estava, inclusive, estudando para a Polícia Rodoviária Federal. Então, estava um apagão no Amapá, aquele apagão que vocês sabem como foi, e eu estudando. Outro fator foi a pandemia. Tava todo mundo morrendo e eu estudando, entendeu? Então, assim, eu não me desviei do foco, mesmo nessa circunstância. Literalmente, praticamente como se fosse literalmente o prédio pegando fogo e tu estudando e buscando um objetivo maior. O Pierre estava contando que aqui era onde funcionava a cantina antes, né? Porque antes não tinha um refeitório, né, Pierre? Não tinha refeitório, não tinha nada, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha nada. Era assim, aqui debaixo da escada era que funcionava a cantina. Então eu vinha estudar para cá de manhã, né? Pegar uma Macapá Santana, que eu sou de Santana, a instituição fica em Quilômetro Macapá. 9, né? Que é o pior, né? O coração. É o pior dos Macapá Santana. E eu vinha pra cá de manhã estudar e, evitavelmente, eu tinha que ficar à tarde também, porque é à tarde que eu estudava de verdade. Então, de manhã eu ficava na biblioteca e à tarde eu estudava o turno normal, né? As aulas, né? Então, o meu almoço não tinha dinheiro para pagar a refeição, né? 10, 15 reais todos os dias. Isso ia dar uma fortuna para mim no final do mês. Então, ali a refeição era um salgado, né, de 2 contos e a coleta de R$1 pro refrigerante, porque juntava, né, os moleques, cada um dava R$1, a gente comprava refrigerante de 2 litros. Então, o almoço era um copo de coca e uma coxinha. Não façam isso em casa, né? Não façam isso em casa. Não sei como eu não peguei uma gastrite.
Então, Pedro, continuando aí tua trajetória aí nos cargos, né, que tu passou, a gente estava falando sobre a PRF, né? E como foi assim? Tu falou que estudou por muito tempo para do judiciário, né? Analista do TRF, Ministério Público, né? Da União, que se assemelha mais a essas carreiras judiciárias. E como foi para te mudar da carreira judiciária para a PRF, que era policial, né? Porque a gente sempre fala, escolha uma carreira, né? Policial, administrativo, e tu mudou, né? Teve essa mudança na tua trajetória. Como é que foi para ti? Por que mudar? A mudança, ela veio através de uma estratégia de oportunidade. A oportunidade estava no meio da pandemia. Então, na pandemia não saía concurso especial de tribunal. Se antes da pandemia já saía com 1, 2 vagas no máximo, imagina durante a pandemia. Não tinha concurso para tribunal durante a pandemia, né? Então, os primeiros concursos que foram surgindo, assim, no meio para o final da pandemia, eram os concursos da carreira policial, PF, PRF. Então, de novo, o meu irmão entrou na jogada, né? Porque eu fiquei assim, eu nunca quis ser policial, então eu fiquei assim, será que eu faço? Era 1.500 vagas, eu sabia que era uma oportunidade muito boa, mas o concurseiro fica assim, cara, será que eu dou conta de ser policial? Aí o meu irmão, o Patrick, falou assim, Pietri, hoje tu faz o quê na Unifap? Que eu ainda estava na Unifap, né? Tu faz o que na Unifap hoje? Eu falo, eu trabalho com a licitação, eu faço todo o processo licitatório, desde o termo de referência, edital, até pregão a gente fazia. Então eu falei, é isso que eu faço. Ele falou, cara, se eu te disser que se tu quiser, tu pode fazer isso dentro da Polícia Rodoviária Federal. Só que a única coisa que vai diferenciar é que tu vai ganhar 10 mil reais, 5 vezes o que tu ganha hoje, e que tu vai trabalhar fardado. Mas se tu quiser, pela experiência, conhecimento que tu tem nessa área, a PRF com certeza te lotaria nesse setor. Eu falei, sério? Ele falou, tô te falando. A maioria dos policiais que passam, eles querem estar na pista, eles querem estar na rodovia. São raros os que querem estar no administrativo. Então, se tu realmente não tiver vocação nenhuma para policial, exercer atividade fim, mas quiser desenvolver uma atividade nos bastidores, no administrativo, tem essa possibilidade. Aí foi quando eu pensei, né? Mas aí tu ainda disse assim, mas antes de tudo, eu indico que tu teste a pista. Que tu vá para a pista e vê se realmente tu não quer, porque é muito bom. A maioria gosta. E de fato, assim, estava certo, né? Então, aí eu decidi estudar, realmente falei, então é isso que eu vou fazer. Comecei a estudar, tive a aprovação, fui para o curso de formação, que é aquela loucura do curso de formação, e quando eu voltei para a pista, né? Atuando realmente na atividade fim, fazendo apreensão, fazendo tudo que requer atividade, abordagem policial, né? Mesmo operacional, e eu achei muito assim, dinâmico, divertido até. É legal. É legal, é um trabalho muito diferenciado do que eu vinha fazendo, mas foi um trabalho muito satisfatório, sim, atuar na pista. Até porque eu não quis nem ir mais para o administrativo, né? Eu falei, não, deixa eu ficar aqui na pista, que aqui na pista está bom. Então, às vezes, a gente tem assim, até um certo preconceito assim, com a atividade policial, mas a gente nunca exerceu de fato para saber como é esse mundo. Então, às vezes a gente nem sabe, a gente acha que não gosta, mas quando chega lá e tem que fazer aquilo, gosta. Então, e mesmo assim, apesar de eu não entrar amando, como geralmente os concurseiros querem que os aprovados na PRF sejam, entrar amando a instituição, apesar de não entrar dessa forma, eu aprendi lá dentro a gostar e desenvolver um bom trabalho. Então, independente de qual instituição tu está, tu tem que desempenhar um bom trabalho para te devolver para a sociedade aquela remuneração. Então, ainda que eu assim, fosse mais burocrático, né, tivesse mais um perfil burocrata do que um perfil operacional, eu estando lá no operacional, sempre minhas métricas de apreensão, de auto de infração e todas as outras métricas que envolvem a atividade operacional sempre estava ali no top 5. Então, eu acredito que eu fiz um bom papel, um bom trabalho. Eu acho que é isso que vale, né? Tem gente que é muito romântica com relação a isso, né? Mas só conhece a atividade. Tem gente que é romântica
tanto pro lado que tu falou, né, de gente que não gosta, e gente que fala que gosta, mas não conhece na verdade, né, porque só conhece a polícia, realmente o que é uma atividade policial, quem está, né, quem consegue entrar e consegue exercer para ter essa real noção, né, do mundo que é. E uma coisa que eu quero te perguntar agora, que é uma coisa que eu sei que eu vou sentir quando eu sair, né, porque eu acho muito bacana isso na PRF, assim, a PRF é uma instituição respeitada, né, e quando a gente tá na pista, tu vê a admiração dos usuários, né, tu tipo assim, por mais que tu esteja num cargo que ganhe mais, eu tenho certeza que quando eu for auditor fiscal, ninguém fala, caramba, tu é auditor fiscal, porque quando eu falo que eu sou PRF, todo mundo fala, caramba, tu é PRF, e como é que era pra te lidar com isso? Porque eu também vim no cargo administrativo, né, eu era administrativo da UEAP, então quando eu fui pra pista, fui pra rua e vi esse carinho, eu acho muito legal. Não sei se pra ti teve um significado isso, porque pra mim teve, eu queria ver com relação à tua opinião sobre isso, né? Porque na Unifap eu tenho certeza que ninguém ia lá, ninguém da rua, nenhum cidadão ia lá contigo lá. Pô, Pietro, obrigado por começar a licitação. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo trabalho e tal. A gente sente falta, né? A gente sabe que a instituição, ela é muito respeitada e deve ser, porque é uma instituição de excelência. Eu falo, sem sombra de dúvidas, é a melhor instituição que eu já trabalhei na minha vida em termos de organização, de estrutura e etc. Mas, né, respeito, admiração não paga boleto. Não quer dizer que paga mal, paga muito bem a PRF, mas se tu pode ganhar 20, para que tu vai ganhar 10 mil? Entendeu? Então, assim, e pensando assim, a longo prazo, em família, a gente tem que dar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos, então essa decisão, esses fatores impactaram muito na minha decisão. Mas só que eu queria dizer para o concurseiro que, antigamente, quando me perguntava qual a tua profissão, eu falava policial rodoviário federal. Hoje, quando pergunta, eu falo servidor público. Então tem uma diferença, porque na Unifap também eu só falava, não, sou servidor público. Agora que eu sou analista da Assembleia Legislativa também, só sou servidor público, não falo, mas... Já quando eu era policial rodoviário federal, perguntava, eu falava, eu sou policial rodoviário federal. Boca cheia, né? Boca cheia. E todo mundo tinha me sério? Novo desse jeito? Porque eu entrei com 24 anos na polícia. Então a gente fala, novo desse jeito. Então tinha um impacto e é diferente, querendo ou não. E quando fala que tu é amapaense, então, novo e amapaense, então. Fala, sou novo amapaense. Aí fala, eu era da Polícia Rodoviária, mas tu não é amapaense? Sou amapaense. De Santana, eu ainda falava isso. Não sou só amapaense, eu sou de Santana. Que é diferente tu ser de Santana, que é o interior do estado, né? E agora, Petro, depois de toda essa experiência, toda essa trajetória no mundo dos concursos, né? Tu falou que se aposentou, né? Como concurseiro, mas não se aposentou do mundo dos concursos, né? Agora tu é mentor. E como foi pra ti essa decisão de transformar toda essa tua experiência em uma... Decidir transferir, né? Transmitir, né? Passar essa experiência para os concurseiros que estão iniciando. É porque, como eu disse no início, a grande virada de chave do concurseiro para ele ser aprovado e para ele se dispor realmente a estudar para concurso público, é ele acreditar que é possível. E assim como eu tinha a crença limitante lá no início de que quem passa em concurso público é uma pessoa muito diferente, é uma pessoa muito inteligente, alguém muito fora da curva, eu resolvi, juntamente com a minha esposa, de mostrar para principalmente os amapaenses, que sim, que é possível chegar lá e ocupar esses cargos que, para a realidade do nosso estado, realidade local, são cargos que são majoritariamente ocupados por gente de fora do Amapá. Então, muitas vezes, a gente estudando ainda, no processo de estudo, eu sei que não era a intenção da pessoa, mas sempre tem uma palavra negativa, né? Que diz assim Tenta desanimar, né? que esses concursos não são para gente, não são para os amapaenses. Então, quando a gente estudou para analista da Assembleia Legislativa, eu e minha esposa também falavam isso. Não, esse cargo ali, concursos que pagam tão bem assim, são para pessoas de fora. E a própria Polícia Rodoviária Federal, né? Na minha turma veio 49 pessoas. Desse universo de 49 pessoas, apenas 5 eram amapaenses. Então, realmente, é uma quantidade muito baixa de aprovados daqui do nosso estado nesses cargos. Na LAP também tem muita pessoa de fora e isso se repete no TEJAP, no Ministério Público e em diversos outros cargos. Então, a gente se propôs
a mandar essa mensagem aos concurseiros de que se inspirarem na gente, né? Olhar pra gente e falar assim, não como uma pessoa muito inteligente fora da curva, mas pelo contrário, ver na gente pessoas humanas, pessoas que têm erros, tiveram acertos, mas que com persistência e garra conseguiram chegar lá. Então a gente nasceu com esse propósito, o propósito de fazer o concurseiro acreditar que é possível e, lógico, pagar o seu preço e estudar para concretizar esse sonho. E Pietro, e assim, e nessa agora como orientando, né, mentorando os alunos, né, que desejam, né, os concurseiros que estão nessa caminhada, o que tu pode dizer assim, de dica assim, né, de mensagem, além dessa de acreditar, né, que tu já passou, mas tem alguma coisa que tu poderia passar para eles assim? Tem uma frase que a gente gosta muito, eu e a minha esposa, que é assim, o máximo não se alcança fazendo o mínimo, né? A gente vê muitas pessoas poupando energias, querendo saber quantas horas por dia cravado eu preciso estudar e não se propondo a pagar o preço e ir ao seu limite. Eu acho que o concurso público ele necessita que você vá ao seu limite, que você tenha também a humildade de começar muitas vezes por baixo, de começar como a gente, eu, tu, um cargo ali de assistente, nível médio, que paga R$ 2.000, e com isso já adquirir estabilidade, adquirir uma tranquilidade para investir no seu próprio estudo e continuar estudando para cargos maiores. Eu acho que fazer essa escadinha, né, que é o que a gente chama de concurso escada ou concurso trampolim, é muito necessário, porque além de todo esse fator, ainda tem o fator de autoestima, né? Quando tu começa por baixo, tu já tem uma aprovação, é diferente. Tu encarar um outro concurso já tendo uma aprovação. Tu já sabe que é possível já realmente, sabe que é né? possível Comprovou. realmente. Agora, quando tu já quer mirar só no concurso que paga 10, 15, 20, 30 mil, quer começar já pelo alto, não que não seja possível, mas que vai te dar mais trabalho e que o fator emocional, né, conta muito. E que se você só tenta esses cargos grandes, possa ser que você se frustre nesse processo. Então, agora, partindo para nossa reta final aqui, né, da entrevista, eu queria te fazer, eu acho que mais 3 perguntas. A primeira é se pudesse mandar uma mensagem, né, um recado pro Pietri, que estava aqui no IFAP ainda. O que tu iria falar para ele? Cara, deixa eu ver o que eu ia falar pro Pietri lá do IFAP. Tu não sabe nada. Tu é burro, cara. Não, brincadeiras à parte, mas eu ia falar justamente isso, de... É possível, mas só que não é fácil como tu pensa. Então, faça sempre a mais. Porque eu acho que na minha trajetória, o que me levou aos cargos que eu ocupo hoje foi fazer o a mais. Nunca fazer só o mínimo. Muitas pessoas querem fazer só o básico. Então, fazer o a mais, ele é o teu diferencial. Então, eu falaria para ele isso. Faça mais. Eu preciso de, sei lá, 80% para passar. Busca o 90%, busca o 100%, busca lá o 95%. Então, não se acomodar, buscar mais, que é possível. Não é fácil, a gente sabe disso, mas que é possível. E seria basicamente isso que eu ia falar para ele. E agora queria entrar nos... Quer mandar um recado, um agradecimento para alguém? Pro nosso pai, né? Nosso pai, que sempre incentivou a gente, colocou a gente num caminho do estudo, não só falou, né? Mas sempre se colocou como um exemplo de que ele conquistou as coisas através do estudo e que esse era não só um dos caminhos, mas para a gente um único caminho de conseguir virar o jogo, né? Eu acho que tu deve lembrar de uma história que ele conta, porque só para mim já contou umas 10 ou 20 vezes durante a nossa infância, então vivia repetindo, que foi justamente quando
Ele estava estudando ainda, né, nível médio. Ele trabalhava CLT, era lojista, né, trabalhava como Uma sapataria, eu acho, né? Vendedor, né? vendedor. E ele estudava, né? Estudava, eu acho que era o nível médio ainda, né? Era aquele magistério que falava, né? Que era tipo como fosse um médio técnico, mais ou menos, na O época, né? magistério. E o patrão dele falou assim: olha, a gente está precisando de ti no horário da noite também. E ele estudava à noite. Aí ele falou assim: olha, então tu vai ter que optar. Ou tu estuda, ou tu trabalha. E ele mesmo com um filho pequeno, precisando do dinheiro, né? Ele optou por estudar. E ele fala que se ele não tivesse escolhido naquele momento o estudo e se abraçado com o estudo, ele não teria dado uma qualidade de vida muito melhor para a gente do que ele poderia ter dado, né? Então, porque apesar da gente não ser rico, né? Muito pelo contrário, a gente é filho de professor. Por ser professor, ter uma estabilidade, ter um cargo público, ele pôde proporcionar o mínimo para a gente, que é não deixar faltar comida em casa, ter uma educação, apesar de pública, mas ter bons materiais para estudar, caneta, mochila, né? material escolar. E poder só estudar, né? Isso é um privilégio, Isso, né? e o maior privilégio é esse, o poder só estudar, não precisar trabalhar desde cedo para ter o dinheiro, né? Aqui no IFAF, né, inclusive, eu fazia alguns projetos, né, que era iniciação científica, monitoria, eu era monitor de matemática, monitor de física, isso ajudava bastante para que eu me mantesse estudando, né? Foi o primeiro momento que eu vi que o dinheiro dava dinheiro, que o estudo dava dinheiro, né? Que até então a gente não tinha essa percepção que o estudo dava dinheiro. Então aqui eu tive essa percepção de que o estudo dava um dinheiro e eu me mantinha aqui com o dinheiro das bolsas. Então, eu acho que ele foi o que deu a base, né? Ainda que não seja uma base com abundância, mas é o mínimo propulsor para que a gente pudesse chegar mais longe, né? E depois tu, né? Agradecer a ti que Tem umas perdas. que é o meu irmão, né? A gente perdeu a nossa mãe muito cedo, né? Quando eu tinha 8 anos de idade. Então, ele sempre foi o meu melhor amigo e era a pessoa ali que me orientou a vida toda. Então, eu sempre tentei, tentei assim, ser igual a ele. Eu sempre tentei ser igual a ele, assim, porque ele sempre foi um cara muito incrível e eu queria ser incrível igual a ele. Então, eu me inspirava nele e todas as conquistas, a minha conquista, o nosso pai, ele trabalhava muito, né? Então, apesar de eu agradecer muito ao nosso pai, mas a minha principal referência é tu, porque era tu que estava comigo no dia a dia, tá comigo todos os dias da minha vida, então tu sempre foi minha principal referência. Eu devo chorar também. Ai, ai. Acho que não dá pra fazer muito depois disso. Mas eu queria também devolver, né? Porque, assim, a gente tem isso, né? De que o irmão mais velho é a referência, é o exemplo, né? Mas a recíproca é verdadeira também, né? Assim, o objetivo desse vídeo de hoje não é contar a minha história, né? Mas teve diversos momentos, assim, que tu foi minha referência, sabe? Assim, quando tu falou, né? Eu falei lá que tu voltou a estudar para o concurso primeiro que eu, né? Então tu também me incentivou, né? A passar na PRF. Tu lembra disso, né? Falou, Petro, que volta a estudar para o concurso. Eu tava lá parado, então, assim, diversas vezes e até como pai, como pessoa, como diversas áreas da tua vida longe do concurso também. Quero devolver também que tu também é um exemplo para mim, eu te admiro muito. E eu sei que tu está longe, vai chegar muito longe porque tu é uma pessoa também incrível e é isso, assim, acho que eu vou falar muito mais e acho que encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Não, e agradeço também a Vanessa, né, minha esposa, que, como ela diz, né, ela me pegou na planta, né, porque a gente era universitários, eu fazia engenharia, ela fazia história, e a gente se encontrou no RU, no restaurante universitário,
E a gente, tudo que a gente tem, desde cargo público até a nossa mentoria, né, a gente construiu em conjunto. Então, até o nosso método de estudo, a gente foi aprendendo junto, errando junto, e com isso a gente conseguiu, junto, ser aprovado na Assembleia Legislativa, porque ela também é analista, né? Eu passei em segundo lugar e ela passou em quinto lugar com o mesmo método de estudo que a gente aplica agora na mentoria. Então, sem ela também dificilmente eu chegaria até onde eu cheguei hoje. Então é isso, acho que não sei se eu já agradeci no take anterior, mas agradecer novamente a, a ti, né, por ter aceitado, né, o convite, né, mas tinha que aceitar porque tu é meu irmão, né, então não tinha nem muita escolha. Mas agradecer, né, por ter compartilhado essa história comigo e com as pessoas que estão assistindo, né, e é isso. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Não tem mais o que falar. Então, pessoal, a gente acabou de acompanhar a história do Pietri, né, o meu irmão, uma pessoa realmente incrível que admiro muito, 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 alguém que eu tive o prazer, né, de compartilhar e compartilho a minha vida. E o que me marca na história do Pietri é aquilo que ele mostrou, né, essa persistência, força de vontade, essa resiliência, né, de permanecer nessa estrada de concursos por muito tempo, estudando com afinco e acreditando, né, que aquilo iria dar frutos e que ele iria alcançar os objetivos dele. Foi passando de cargo em cargo, né, passou para nível médio, depois passou para PRF, passou para alguns outros concursos e estudando com um edital atrás do outro até conseguir a sua aposentadoria, né, no cargo que ele queria. Então, essa capacidade assim, de continuar, sabe? Independente das condições que vocês viram, teve diversas adversidades, né, no caminho, porque a estrada de concurseiro, na verdade, é assim, né? E ele mostrou que teve situações e ele teve que se adaptar, teve que continuar, né, mesmo em condições totalmente desfavoráveis para o estudo, ele teve que continuar estudando, teve que se adaptar. Então, acho que essa é a lição, a principal lição, né, que a gente pode tirar do vídeo de hoje. Quando a gente quer mesmo, quando a gente deseja algo, a gente faz o nosso e independente das condições, a gente está fazendo sempre o a mais, como ele falou, né? Não é fazer o básico, fazer o confortável, fazer o mínimo ali, né? A frase que ele falou que me marcou é aquela que o mínimo, o máximo não se faz, não se alcança fazendo o mínimo. E realmente, né? Quando a gente quer, a gente não mede mais esforços, né? Quando a gente acredita, a gente vai até o fim, faz tudo que está no nosso alcance, né? Claro que a gente é humano, às vezes o nosso melhor não é o melhor todos os dias, né? Nós temos dias ruins, dias bons, mas quando a gente dá o nosso máximo, é aquilo que vai trazer fruto e é aquilo que vai dar orgulho pra gente. Então espero que vocês tenham gostado de mais dessa história de concurseiro aqui. Eu gostei muito, foi emocionante. Então peço para vocês aí compartilharem o nosso canal para a gente conseguir alcançar mais concurseiros e crescer também, né? Para que estimule a gente a trazer, né, mais história, porque tem muita história boa por aí. Curtam, comentem e inscrevam-se no canal.